Se você já se imaginou escrevendo testes da mesma forma que você escreve JavaScript para sua aplicação web, então, meu amigo, React Test Library é para você. React Test Library ele é um conjunto de utility functions que são fornecidas pelo Test Library, que é uma library que contém várias funções utilitárias de vários frameworks. E para entender como ele funciona, a gente vai cobrir o accordion junto com um hook que eu criei também à parte, para a gente também ver como é que a gente consegue manipular os hooks através do Test Library, tá bom? Aqui na minha tela eu criei esse projeto utilizando o Quick React App. Eu vou tentar focar mais nos testes, tá bom? Eu criei esse componente utilizando boas práticas, mas ainda assim o intuito desse vídeo é a gente focar nos testes unitários, tá bom? Então basicamente dentro do share a gente tem esse accordion aqui, e no qual ele recebe uma prop chamada title e também temos o children dele, né? E note que a gente usa aqui um hook chamado useToggle, tá vendo? Se a gente vir aqui em hooks, a gente tem esse hook aqui useToggle, que é o que a gente está usando dentro do accordion. E aqui dentro você vê que a gente retorna o value e o toggle value, tá vendo? E basicamente esse hook ele é um toggle que vai citar o estado de true para false ou de false para true, tá bom? Só isso, um hook bem básico, porque a ideia aqui é a gente ver como é que a gente consegue cobrir o hook utilizando o Test Library. Provavelmente pode ser que você chegue a pegar um caso mais complexo do que esse, mas pelo menos a base que a gente vai ter, e nos próximos vídeos a gente vai ver coisas mais complexas, tá bom? Antes da gente começar aqui o teste, deixa eu só mostrar aqui como é que esse accordion é renderizado, né? Então aqui você vê que ele basicamente abre aqui quando a gente clica e fecha quando a gente clica novamente nele, tá bom? Então se eu clicar aqui no children, ele não vai fechar, ele só vai fechar quando eu clico aqui no header, tá? Ou na setinha, qualquer parte aqui do header ele fecha, ou abre, tá bom? Então vamos criar aqui um spec chamado accordion.spec.js. Eu vou criar em JavaScript, apesar desse projeto estar em TypeScript, só para a gente focar realmente no que interessa, que são os testes unitários. Eu vou importar aqui accordion from.index, tá bom? Eu estou importando o nosso accordion. Eu vou criar aqui um describe, accordion component, e vou criar um it. O padrão, geralmente costumo criar o primeiro it do teste renderizando o layout default do componente. Então eu vou criar aqui should render the default layout. E aqui eu posso dizer que const usei aqui container, já vou explicar porque que a gente fez isso, tá? É igual a render. Esse render é retornado do React Test Library, tá vendo? E basicamente aqui ele recebe um componente, ele espera um componente. Então eu vou colocar aqui o nosso accordion, né? E eu não mostrei, mas basicamente a gente está usando esse accordion dessa forma aqui, ó, accordion, title e passa um children, tá vendo? Então eu vou colocar aqui o nosso title. Beleza? E o children dele eu vou colocar qualquer coisa, eu vou colocar um P. Beleza. Então esse render aqui, ele retorna para a gente um objeto, um conjunto de propriedades que são úteis para você interagir com o seu componente. Esse container, ele é a instância do Node HTML aqui do meu componente. Se eu dizer aqui, ó, console.log container.innerHTML, lembra que eu falei que você consegue escrever em JavaScript, né? Então se eu tentar aqui rodar novamente os meus testes unitários, você vai ver que ele vai exibir aqui pra gente o innerHTML do container aqui, ó. Tá vendo? Então, porque ele realmente retorna para você uma instância do JS-DOM, tá bom? Então aqui eu vou dizer o seguinte, vamos voltar aqui pro meu accordion e basicamente a gente quer testar o estado default dele, né? Então você vai ver que a gente tem um area hidden no nosso content, e esse area hidden ele diz se o conteúdo está visível ou não, tá bom? E a gente tem também um arrow, que esse arrow aqui, se você for ver, quando ele está fechado, ele fica assim, e quando o accordion está aberto, ele gira para cima, tá vendo? Então a gente tem que testar isso também. Eu vou dizer o seguinte, vou dizer container. Eu posso utilizar carry selector para selecionar os nossos elementos dentro do container, mas eu vou utilizar o seguinte, eu vou utilizar de algumas funções já fornecidas por esse objeto aqui do render. Eu vou dizer get by test ID
E vou deixar aqui também o meu getByText, só para mostrar aqui a vocês como é que esses carinhas funcionam. Se você utilizasse container.carousel, isso aqui também vai funcionar tranquilo, não tem problema. Mas eu vou usar o getByTestID e vou dizer o seguinte, ó, const arrow é igual getByTestID, e se a gente voltar aqui para o meu accordion icon, você vai ver que a gente tem aqui, ó, um datatestID nele. Então eu vou utilizar esse arrow aqui e vou testar o seguinte, no meu ícone a gente não tem nenhum atributo aqui que informa que ele está aberto ou não, tá? E se você for ver no header, a gente tem esse isOpened, mas esse carinha também não é passado para o DOM. Se a gente der um inspect aqui, ó, você vai ver que a gente não tem nada falando, apenas esse área hidden, que é para o conteúdo, que informa que o conteúdo está sendo visível ou não. Tá vendo? Ele está escondido aqui, agora ele não está mais escondido. Porque essa acessibilidade, o legal do React Test Library é que você consegue também forçar os seus desenvolvedores a trabalhar com acessibilidade também, porque eles podem estar utilizando desses atributos de acessibilidade para poder checar os seus testes unitários. Então, já que a gente não tem nenhum atributo que informa para a gente que a setinha está redirecionada para cima ou não, a gente vai fazer o seguinte: se você entrar aqui no nosso accordion icon, no style component dele, a gente vai ver que esse accordion header ele recebe o isOpened, certo? Esse isOpened nesse caso é falso de início, tá? E quando a gente clica nele, ele é true. Então, quando entramos aqui no nosso style components, a gente vê que eu estou fazendo uma condição aqui, ó. Se for aberto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso accordion icon e vai colocar um transform rotate de 180. Mas a gente quer checar o layout padrão dele, né? Então, por padrão, esse carinha não vai vir no nosso arrow, certo? Então, eu vou dizer o seguinte: eu vou entrar aqui no nosso teste unitários e vou dizer que expect arrow.toHaveStyle transform rotate 180 deg, mas aqui ele vai quebrar porque ele não tem, então eu vou dizer .not, e aí vai ser a negação do toHave, tá? Então basicamente o que eu estou dizendo aqui, eu espero que o meu arrow ele não tenha um rotate de 180 deg, e aí ele provavelmente vai passar. Se a gente checar aqui os testes unitários, já estão passando, tá vendo? A gente já está checando o arrow, agora falta a gente checar primeiro se o título ele está na tela, porque se a gente checar apenas o arrow e o content e por algum caso do destino vir um desenvolvedor e remover o title, você vai ver que o teste vai passar, ele não vai quebrar. Então a gente deve checar isso também. Então vou dizer aqui o seguinte: const title é igual getByText, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou utilizar esse getByText para o title, eu vou utilizar apenas para o content, para a gente ver como é que ele funciona. Eu vou vir aqui no nosso accordion title, eu vou dizer aqui, ó, area-label, e vou dizer aqui o seguinte, ó, accordion title, tá bom? Então, no lugar do getByText, eu vou mudar para o getByLabelText e vou dizer o seguinte, que a gente vai passar o nosso accordion title, bom? E aí eu vou dizer o seguinte aqui, ó, expect title to be in the document, e a gente espera que o title esteja presente no documento. Se a gente rodar novamente, ele deu um erro. Enable to file labels text accordion title. Aqui, beleza, porque seria ArrowLabel, não ArrowLabeled by. Então aqui agora beleza, agora passou. E aí, com isso a gente consegue selecionar o nosso title e ver que ele está presente aqui na nossa tela, né? Só falta agora a gente verificar se o conteúdo ele está fechado por padrão. Então, expect content. Vamos só criar aqui o content, né? Primeiro, né? Content seria get. Agora a gente vai usar o getByText, tá? Eu poderia usar o ArrowLabel também, mas quero mostrar essa parte aqui do getByText. Então, vou colocar aqui my children, certo? Uma coisa legal do getByText é que ele também aceita expressões regulares. Isso é bem bacana, porque se a gente estiver esperando algum texto dinâmico no meio do conteúdo, a gente pode dizer o seguinte, ó, eu só quero qualquer coisa que comece com my, por exemplo. E aí se a gente der um console log aqui,
Então expect content to be in the document. Você vai ver que o teste vai passar, porque ele encontra o nosso content. Ó, tá vendo? Então isso é bem bacana para alguns componentes que retornam um texto gerado, alguma coisa do tipo que no início da string é um padrão. Então é bem legal isso. Você também pode utilizar de aspas simples. Nesse caso aqui, como é um texto padrão, eu vou colocar em aspas simples, mantida. E eu vou dizer o seguinte, ó, expect content ponto get, tem que voltar para o parente dele, porque a gente está selecionando aqui o P e eu quero selecionar na verdade o conteúdo todo, que é essa parte daqui. Vou dizer expect content.parent element.get attribute area hidden to be true. Se a gente dar aqui nosso teste novamente, acho que eu mexi aqui sem querer, isso é falso. Beleza, então aqui ele passou. Então a gente termina essa parte de cobrir o layout default dele. Então vamos só copiar e colar aqui esse test case. Eu vou mudar para should open the according and the is clicked. E eu vou dizer o seguinte, esse carinha agora a gente vai esperar que seja falso, certo? E esse carinha a gente vai esperar que tenha o estilo. Pode ser que por algum acaso do destino do desenvolvedor ele remova o title quando o header for clicado, então vamos só deixar esse to be in the document aqui, tá? Vamos dizer o seguinte, antes da gente fazer todas essas condições aqui, a gente tem que enviar um evento de click, né? Então eu vou utilizar esse file event, que é importado do React Library, tá bom? File event.click, e aí dessa forma a gente está enviando um evento de click para o JSDOM, tá bom? E ele espera um elemento, e esse elemento vai ser o arrow.parentElement, que nesse caso seria o header, tá bom? Então quando a gente clicar no header, a gente vai rodar esses checks aqui, tá bom? Então se eu rodar novamente os meus testes unitários, a gente vai ver que os testes passam, beleza? E se eu inverter aqui a condição, por exemplo, para true, ou seja, o padrão ele vai estar, o acorde ele vai estar aberto, e depois quando eu clicar ele fecha, os meus dois test cases eles vão quebrar, né? Então, beleza. Vamos só colocar mais um aqui, mais um test case que vai ser para testar se o acorde ele abre e fecha quando a gente clica no header mais de uma vez, tá bom? Então, should open and close the accordion when the header is. Então dessa forma a gente vai checar se o nosso accordion ele abre quando a gente clica no header e também se ele fecha quando a gente clica no header novamente, tá bom? Então eu vou deixar aqui dessa forma, depois a gente vai estar passando isso aqui para uma função utilitária, tá bom? Mas se a gente testar aqui, vamos colocar aqui o not e aqui a gente tem que colocar true. Beleza, ele passa. Vamos só agora criar umas funções para poder utilizar elas dentro dos nossos testes, tá bom? Então aqui a gente fecha o acorde, porque a gente já está testando se ele está abrindo, se ele está fechando e se ele abre e fecha também, tá bom? E também está checando o layout padrão dele, tá? Então vamos só para terminar, vamos cobrir aqui esse hook. Porque dessa forma a gente cobriu o accordion, mas não cobriu o hook dele, né? O hook que a gente está utilizando dentro dele. Porque se alguém vir aqui no nosso hook e mudar algum comportamento aqui dentro que não influencia o accordion, mas influencia os componentes que não estão cobertos, pode ser que a gente tenha algum bug inserido no nosso sistema e a gente não veja, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado use.spec.js, tá bom? E aí, vou criar aqui um describe, deixa eu logo importar aqui o use toggle from use toggle, que use describe, use toggle hook. Então de início a gente quer testar se o hook ele retorna como valor padrão o valor default que você passou para ele como argumento. Ou seja, se eu passei true,
o estado desse use toggle padrão, o estado inicial dele tem que ser true, tá bom? Value as initial state. Bom, e aí a gente vai fazer o seguinte, const result é igual a render hook. Esse render hook ele é retornado dentro do nosso React Hooks, tá vendo? Ele é importado aqui dessa forma e basicamente ele retorna um objeto. Esse objeto contém essa propriedade aqui chamada result, que nada mais é que um ref. Ele funciona como se fosse uma referência ao seu hook e essa referência, esse result, ele tem um current. Aqui a gente coloca uma função que retorna use toggle, o seu hook basicamente, e aqui a gente vai colocar false, o padrão, tá bom? E se a gente der um console.log no result, a gente vai ver que ele vai retornar aqui um objeto, tá vendo? E ele tem o current, tá vendo? E esse current é justamente a referência atual do seu hook. E por que o current? Porque o seu hook ele pode sofrer renderizações, né? Você pode querer estar atualizando o estado, algo do tipo. Então, o current ele vai lhe retornar a referência atualizada do seu hook, caso você atualize o state ou algo do tipo. A gente vai ver aqui quando a gente atualizar o estado do nosso hook. Então, vou fazer o seguinte aqui, result.current, e você vai ver que ele vai me retornar um array. Ó, porque dentro do nosso useToggle a gente retorna um array, tá bom? Então, por isso que ele retorna aqui um array. Então, vou dizer aqui o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um array que vai conter os valores que o meu hook retorna, que seria value e setValue, setToggle. Deixa eu entrar aqui dentro do hook. Toggle value é igual ao result.current, tá bom? E aí, aqui a gente vai dizer o seguinte, ó. Eu vou utilizar o act, tá bom? Na verdade, eu vou utilizar esse act no próximo test case, porque de início a gente só quer ver se o nosso hook ele retorna o value igual a true. Então vamos remover esse true value. Eu vou colocar expected value to be true, tá bom? E se a gente for, ops, eu coloquei false, né? Então seria subir false. Bom, e beleza. Retornando, e eu vou criar um outro it aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou só copiar esse cara e colar. Tá? E aqui eu uso velho. E vou chamar o nosso act, que é uma função retornada pelo React Hooks também. E basicamente ela funciona da seguinte forma, quando você quer fazer alguma interação com o seu componente, que você espera alguma atualização de estado internamente dentro dele, você utiliza esse act para poder estar interando com o seu componente, tá bom? E esperando a renderização dele. Vamos fazer o seguinte, act, e aí a gente vai criar uma função aqui dentro, e a gente pode fazer o seguinte, ó, toggle value, tá? E agora a gente só faz rodar o expect value to be true. E aí note que o nosso teste está quebrando, porque basicamente eu declarei o value antes de estar interagindo com o nosso hook, né? Então eu vou tirar aqui o value e vou dizer o seguinte aqui, ó, result.current.value, que agora sim ele vai pegar a referência atualizada do valor do nosso hook e vai testar. Então deixa eu só rodar novamente. Toggle value is not a function. Beleza, porque na verdade, como retorno no array, o primeiro índice seria o valor, né? Tem que descartar esse cara. Beleza. Porque isso aqui ele retorna no array, então seria result.current na posição 0. Tá bom? Agora, beleza, ele passou. Então com isso a gente finaliza a cobertura do nosso hook. Eu só vou atualizar aqui, porque o que é que acontece? Se a gente quiser verificar se o valor do nosso hook ele é tugado mais de uma vez, a gente não vai conseguir dessa forma daqui, ó, o teste ele vai quebrar. Ó, se a gente quiser criar, por exemplo, mais um act para poder tugar o valor do hook e fazer um inspect para ser falso nesse caso daqui, você vai ver que o nosso teste ele vai quebrar, ó, tá bom?
Isso seria um problema que você iria encontrar nos seus testes. Então, quando a gente fizesse o outro render dele aqui, esse toggle value já não ia funcionar mais, porque a gente acessa o current. E esse toggle value ele seria uma referência para o valor anterior do nosso hook antes dele ser renderizado, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar, ao invés da função nomeada aqui toggle value, eu vou remover e vou colocar o result.current na posição 1, que a gente sabe que é uma função, tá? E aqui eu vou colocar result.current na posição 1 novamente. Vamos só chamar a função, né? E aí você vê que agora os testes vão passar, pelo menos eles deveriam. Então, beleza, eles estão passando e aí com isso você não tem esse problema de perca de referência do nosso hook. Então é isso, pessoal, com isso a gente acaba de cobrir o nosso accordion e também o nosso hook que está dentro dele. E esse conceito que a gente utilizou no accordion e no hook também, você pode estar utilizando em qualquer componente que você esteja criando. A única diferença é que se você estiver utilizando de um componente que tem algumas funções assíncronas, por exemplo, ele esteja fazendo alguma request para o servidor, você pode estar utilizando o wait for para poder resolver esse problema. E basicamente a ideia é essa, é você estar selecionando e escrevendo os seus testes como se você realmente estivesse interagindo com o DOM, tá? Lembra que eu utilizei do HTML para poder estar debugando ali o que estava acontecendo dentro do container? Da mesma forma você pode estar utilizando Car Selectors e outras APIs do GSDOM. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram, clica no sininho, se inscreve no canal para que eu possa estar criando mais conteúdo como esse, tá bom? E não esquece de colocar no comentário o que você achou, se você faria de uma forma melhor ou se realmente isso foi útil para você ou não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então até a próxima, valeu!